Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dashboard. Para quem não conhece, os dashboards são esses painéis que eu estou mostrando aqui de fundo, onde a gente apresenta de maneira resumida, né, quais são os principais indicadores aí de qualquer produto ou de qualquer serviço. Ok? Então, para quem já conhece, é uma oportunidade de reforçar alguns conceitos. Para quem não conhece, né, também é uma grande oportunidade, né, para aprender como usa e como monta essa ferramenta, tá bom? A gente vai fazer esse vídeo, vídeo 1 de 3, e vamos completar aí o nosso dashboard em 3 partes para que esse vídeo não fique tão longo, tá bom? Então, se você já gostou, tem a vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar o nosso dashboard. Então, primeira coisa, primeira dica é o seguinte: a gente precisa ter nossa base de dados, e na nossa base de dados a gente precisa ter as informações de maneira clara, né, de maneira objetiva e de maneira que a gente esteja com ela neste formato. Precisa estar de maneira tabulada, na verdade, né? E é sempre legal, é sempre interessante dar uma olhada na nossa base para ver se a nossa base ela está de maneira íntegra, né? Se ela está de maneira higienizada, que a gente fala, que ela tá, ou seja, né, é interessante a gente vir aqui colocar, né, o nosso filtro e fazer uma breve análise aqui, por exemplo, se as nossas informações aqui, se elas estão padronizadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma coluna chamada imóvel e eu tenho 4 tipos aqui, e vocês podem perceber que cada um está escrito, né, de uma única maneira. Isso acontece porque a gente consegue incluir uma validação de dados, uma ferramenta que chama validação de dados, para que a gente deixe a informação aqui de maneira padronizada. Okay? Então você não vai ter apartamento escrito abreviado, você não vai ter apartamento escrito ele inteiro, você não vai ter comercial abreviado, enfim. Okay? Então, acho que o primeiro trabalho é esse: é você vir aqui em coluna por coluna, né? E a coluna que, obviamente, que for possível você fazer essa avaliação, eu acho que vale a pena. Okay? Uma maneira rápida também da gente poder fazer isso, então vamos imaginar aqui, por exemplo, na questão dos estados aqui. Então, no caso da cidade, obviamente que fica mais difícil, porque como são muitas cidades, a gente poder olhar todas as cidades aqui. Então, o que a gente faz? Geralmente se monta uma tabela dinâmica e arrasta esse campo cidade para a tabela dinâmica, que se tiver a informação duplicada, ele também vai mostrar essa informação duplicada. Então, é uma maneira, né, da gente poder fazer esse tipo de análise, ok? Outra coisa é ver se a gente não tem células vazias, campos vazios, mas não vazios porque tem que estar vazio, não, vazio porque por algum erro, por alguma falta de preenchimento, essa informação ela não foi colocada. É importante a gente poder fazer esse tipo de análise também. Enfim, de uma maneira geral, a gente poder olhar e ver se as nossas informações aqui estão todas consistentes. Na sequência, o que a gente precisa fazer também aqui eu tenho um intervalo de dados, né, que não necessariamente ela é uma tabela, por enquanto ela é um intervalo de dados, e uma outra grande recomendação que eu faço é a gente poder converter isso aqui para uma tabela. E aí como que a gente faz? A gente vem aqui no Ctrl Shift, seta para baixo, seta para a direita. Eu vou vir aqui na minha guia página inicial e aqui eu tenho a opção formatar como tabela. Eu vou escolher o que eu acho que mais se identifica aí comigo. Coloca, se tiver cabeçalho, é importante você colocar e fazer a marcação, né? Eu vou colocar o flagzinho aqui e clicar em OK. A partir do momento que você faz isso, você já vai perceber que ele já habilitou a aba Design da tabela. Então, isso é uma maneira realmente de você identificar se a conversão dela foi feita. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Existem uma série de motivos, eu não vou detalhar aqui porque realmente o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou citar um dos motivos aqui, por exemplo, é que caso você precise preencher, acrescentar novas informações nessa planilha, a partir do momento em que eu colocar aqui, por exemplo, 1023 aqui, automaticamente ele vai me criar mais uma linha já com todos os formatos, inclusive se eu tiver alguma fórmula aqui na minha tabela, ele vai arrastar a fórmula também para a linha que eu incluí aqui. Então esse é um dos muitos benefícios da gente ter uma tabela aqui. Okay? Então, feita a nossa tabela, o que a gente precisa fazer? Dar um nome para ela.
Isso é importante porque quando a gente monta os dashboards, por exemplo, geralmente a gente trabalha com muitas tabelas. Então, é importante, vocês vão identificar, né, que não só tabelas, mas os gráficos, as tabelas dinâmicas, todas elas precisam estar identificadas para que, principalmente chegando aí mais para o final do trabalho, né, fique mais fácil você poder identificar e saber o que você precisa alterar, qual é o objeto que você precisa alterar, porque você renomeou ele de maneira adequada. A primeira informação que a gente vai nomear aqui no caso aqui é essa tabela. No caso aqui, eu já fiz isso, mas eu vou mostrar para vocês, sempre que a gente colocar, né, que a gente definir aqui a nossa tabela, por exemplo, a gente vai vir aqui nessa informação caixa de nome, a gente vai colocar o nome. Então, assim, sempre você vai colocar um nome sem espaço, sem caractere especial, né? No máximo você vai colocar um underline entre as palavras. No caso aqui eu coloquei tab FAT, né, de faturamento, e só para vocês terem uma ideia, se eu vier aqui novamente e eu colocar aqui tab FAT, ele já vai marcar aqui, ele vai definir aqui exatamente a tabela do nome que eu renomeei. E aí, sucessivamente, todas as tabelas que eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho o tab 1 aqui, que ela marcou só a minha parte de baixo aqui, mas não é o caso, eu vou precisar inclusive da minha tabela marcada com o meu cabeçalho. Por isso ela está definida aqui da maneira que foi definida. Ok? Então, beleza. Então, a segunda coisa é a gente ter essa tabela. E aí, o que eu fiz? Também eu já baixei aqui alguns ícones. Então, assim, eu estou usando a versão do Office 365. Essa versão ela me possibilita gerar uma série de ícones aqui interessante, mas para quem não tem essa versão, por exemplo, existe alguns sites, por exemplo, que você pode baixar gratuitamente aí uma série de ícones, tá? Eu particularmente eu tenho muitas opções aqui, mas eu também uso, né, principalmente um que chama Flat Icon, né? Ele é um site que ele é pago, mas ele tem uma versão gratuita, e essa versão ela te permite, se eu não me engano, você baixar 6 ícones por dia gratuitamente. Você só tem que dar o crédito para o autor, então, se possível, mencionar isso. Então, e aí, como eu falei, eu já baixei alguns aqui e eu não vou montar todos os ícones, mas eu vou montar um ícone para vocês saberem como que eu montei, como eu customizei, na verdade, mas não precisa, não necessariamente você tenha que fazer isso. Com esses ícones aqui de cima, eu baixei aqui do 365 e apenas esses dois aqui do gênero masculino e feminino e esse aqui de baixo, que eu baixei do Flat Icon, mas que eu nem usei no trabalho, na verdade. Então a gente vai utilizar essa informação aqui dos ícones de cima. Então o que eu fiz aqui, na verdade? Então, só para vocês terem uma ideia, eu gerei esse ícone aqui, esses ícones que estão montados aqui, foi eu que criei. De que maneira? Não sei se eu vou conseguir pegar a mesma cor aqui neste momento, mas eu vim aqui, eu inseri uma forma, então eu coloquei aqui uma fórmula, um círculo normal aqui, e vou preencher ele com uma cor aqui, então a minha cor de preenchimento, se eu não me engano, eu vou, como eu falei, eu não sei se eu vou chegar na cor exata aqui, tá? Mas eu vou colocar essa cor aqui, eu tirei o contorno dela, então a gente sempre vai vir aqui na parte de formatação, de formato da forma, eu vou vir aqui sem contorno, ok? E como terceira opção eu venho aqui em efeito da forma, em pré-definição, eu marquei essa segunda opção aqui, ou primeira opção, aí fica a critério. No caso eu marquei a primeira, vocês podem perceber que ele já formou a imagenzinha aqui. E na sequência, o que eu fiz? Eu vim aqui, peguei um ícone qualquer desse, vou pegar esse aqui, eu copiei, vim aqui e colei esse ícone. Só que ele está um pouco desproporcional. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai aprender um outro recurso. Toda vez que a gente vem aqui em página inicial, você tem a opção aqui localizar. E aqui eu tenho selecionar objetos. Uma vez que eu marco essa opção, eu tenho a possibilidade de clicar, arrastar em mais de um objeto. E aí, o que eu preciso fazer aqui é fazer um alinhamento. Então, eu vou vir aqui em formato da forma. Aqui em formato da forma, eu tenho que na minha opção de alinhar, eu vou escolher primeira opção centralizar. E depois eu venho novamente na minha opção alinhar aqui e eu venho alinhar ao meio. Então agora eu sei que eles estão centralizados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu preciso ter esse ícone aqui menor. E eu sei que por padrão, como eu desenhei ele antes, eu sei que ele está com 9.3, se eu não me engano aqui, ó, 9,93 aqui. E aqui também.
ele está com 0,93, ok? Então, eu sei que ele está com esse tamanho. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar novamente, como eu acabei demarcando, eu vou pegar ele novamente e vou fazer o mesmo trabalho aqui. Vou vir aqui, alinhar, centralizar, alinhar, alinhar ao meio, ok? Uma vez feito isso, eu tenho aí meu botão, meu ícone montado, e aí o que eu faço na sequência? Marco ele novamente, venho aqui em agrupar. Eu vou agrupar. Dessa maneira, ele se tornou uma única figura, se tornou um único objeto aqui, ok? Então, essa foi uma das maneiras que eu montei, e vai valer para todos os outros. Como eu falei, a gente vai ter tempo de montar um por um, então eu já deixei eles montados aqui, para a gente poder ir para a nossa base, ok? E agora vamos montar as visões, na verdade. Quais são as visões? Então, a gente tem a nossa base, e numa sequência, né, numa sequência lógica aí do trabalho, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma aba aqui, uma planilha, na verdade, e eu vou chamar essa planilha aqui de visões. E aí, o que vai entrar nessa minha planilha de visões? Exatamente todos os indicadores que eu quero ver. Então, lembrando que essa base ela foi gerada com dados fictícios, então não tem nenhuma informação aqui que ela é verdadeira, é verídica. Então, na verdade, todas as informações aqui elas foram geradas, elas foram criadas aleatoriamente, ok? Só lembrando aqui, né, como eu escolhi a opção de selecionar objetos aqui para fazer aqueles trabalhos do ícone, para tirar essa marcação eu preciso teclar em ESC, ok? Aí vocês percebem que ele habilitou inclusive algumas opções aqui da minha barra aqui em cima, ok? Então, agora eu tenho meus acessórios, meus ícones, na verdade, aqui, e eu vou começar a gerar minhas posições baseado na minha base de dados, ok? Então, o que acontece? Antes de qualquer coisa, né, do seu trabalho, na verdade, uma coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, geralmente esse trabalho, na grande maioria das vezes, ele faz esse trabalho para alguma outra pessoa, né? Geralmente para o nosso gestor, para o nosso chefe, enfim, né? Para o nosso líder, enfim. Então, é extremamente importante que tenha um trabalho prévio antes, de tentar, de entender, né, quais são os números, de entender, inclusive, quais são os indicadores, né, que esse gestor quer. Né? Não é você, né, geralmente, né, não quer dizer que você não tem que ter essa proatividade de gerar essa informação, mas geralmente essa informação ela é passada, né? Quais são os indicadores, como que a pessoa quer ver esses indicadores, e você vai colocar isso numa visão de uma tabela dinâmica. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, neste caso, o que eu fiz? A minha primeira visão, deixa eu até pegar o meu script aqui, o meu modelo, para saber quais são as visões que a gente criou aqui. Então, por exemplo, a primeira visão que eu vou criar aqui é a minha visão de subproduto, né, por valor de fatura, em valores mesmo, em valores monetários, não em quantidade. Então, para isso, a gente vai trabalhar daqui para frente, a gente vai trabalhar com as nossas tabelas dinâmicas. Então, tudo daqui para frente vai gerar, né, em cima das nossas tabelas dinâmicas. Então, a gente também não vai ter oportunidade de ver muita coisa aqui sobre a tabela dinâmica, mas o essencial para a gente montar o dashboard a gente vai ver. Então, a primeira coisa que a gente faz vai ser o seguinte: eu vou vir aqui, eu tenho algumas opções, tá? A primeira opção aqui, eu venho aqui inserir tabela dinâmica e eu venho aqui, vou escolher o meu intervalo. Então, meu intervalo aqui, ele vai ser o seguinte. Então, vamos para nossa primeira dica. Quando eu teclo o meu F3, aqui no meu F3, ele já vai aparecer para mim quais são as tabelas que eu tenho na minha base de dados aqui. No caso, a minha tabela FAT, como eu mostrei para vocês, foi uma tabela que a gente gerou da nossa base. Então, eu não preciso digitar. Simplesmente coloco o F3 e vai me aparecer a relação, e eu venho aqui e eu marco. Então, ou seja, minha tabela dinâmica ela vai ser montada baseado na minha tabela que eu criei inicialmente. E aqui eu não quero gerar uma nova planilha, eu quero uma planilha existente, e ela vai se posicionar exatamente onde eu marquei aqui, no caso aqui na minha planilha visões, na minha célula 1. Então eu vou clicar aqui, e aí o que ele fez? Ele desceu aqui um template vazio, e aqui do lado um assistente, vamos chamar aí de assistente de tabela dinâmica, isso aqui.
E o que que ele traz? Ele traz uma série de informações aqui, que são as informações que estão na nossa tabela dinâmica, ok? Então, assim, ao longo aí do nosso vídeo, vai ter uma série de coisas que eu vou mencionar para vocês que é possível a gente fazer, mas que a gente não vai fazer, como eu falei, para que esse vídeo ele não fique muito intenso. Então, assim, além dos campos existentes, que são os campos que estão lá na nossa base de dados, numa tabela dinâmica ainda tem a possibilidade de a gente poder criar novos campos baseados nas informações que a gente tem. Ou seja, vamos imaginar que a gente tivesse, né, um campo, como a gente tem aqui, um campo valor, e vamos imaginar que a gente tivesse um campo chamado quantidade, e eu quisesse criar um terceiro campo chamado valor total. Eu teria a possibilidade de criar na tabela dinâmica um campo calculado, que seria quantidade vezes valor. Ele iria gerar, né, um novo campo aqui com essa informação para mim. Mas como eu falei, né, como vai ser o caso dessa tabela dinâmica aqui. Então, para montar essa, o que a gente vai fazer? Como eu falei, é sobre o produto vezes quantidade, e para a gente entender um pouco aqui essa questão dos campos aqui, eu sei que tem algumas pessoas que conhecem um pouco mais, sim, algumas pessoas que não conhecem tanto. Então, para essas pessoas que não conhecem tanto, né, eu vou detalhar um pouco mais aqui. Então, como eu vou trabalhar aqui com subproduto e valor total, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou escolher o meu campo subproduto e vou arrastar o meu campo subproduto para baixo, ok? Deixa eu procurar ele aqui. Então, percebe que estou trazendo ele aqui para o meu campo linha. Tá? Então, lembrando aqui, na minha tabela dinâmica, basicamente eu tenho 4 campos, 4 espaços aqui. O primeiro campo aqui de filtro é um campo que o que eu arrastar aqui das informações, dos dados da minha tabela dinâmica para o meu campo filtro, ele vai me possibilitar aqui na tabela dinâmica filtrar utilizando este campo como filtro. No caso aqui do nosso trabalho dashboard, nenhuma delas a gente vai utilizar a opção do filtro. E a opção linha, como vocês estão vendo aqui, é exatamente a opção que ela vai de cima para baixo. A opção coluna é que ele vai da esquerda para a direita preenchendo. E a opção valores, ele vai agregar valores, ou na intersecção, aqui ou na junção de colunas e valores, ou no caso aqui de linhas. No caso de linhas, se a gente arrastou as linhas aqui. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o segundo campo aqui, que é valor da última fatura. E vou arrastar aqui para o meu campo valores aqui. Okay? Então, a primeira informação que a gente fez é isso. O que acontece? As nossas informações aqui, elas estão num formato que futuramente, para o dashboard, a gente vai precisar inserir algumas configurações aqui. Por quê? Porque geralmente, como vocês viram lá no início, o dashboard, de preferência, é um painel que você monta com toda a visão dela dentro da tela do computador que você tiver, enfim, seja um desktop, seja um notebook, mas de preferência que ela esteja toda ali no raio. Muitas das informações ali elas não são tão grandes, então ela precisa estar clara, ela precisa estar limpa, então é importante que a gente já visualize isso. Ou seja, a gente já visualiza a possibilidade de que essa informação colocada num gráfico, num painel, numa tela, pode ser que não fique legal. Então a gente vai formatar essa informação. Como que a gente vai fazer isso? Existem algumas maneiras da gente fazer isso, né? Mas a primeira maneira que eu vou fazer vai ser o seguinte. A gente utiliza, geralmente por prática, e geralmente as empresas elas utilizam esse formato aqui sem as casas decimais, com formato de milhar, enfim, com formato ou seja, milhão ou bilhão aqui no caso. Então, o que a gente vai utilizar aqui como formato aqui? Então, eu venho aqui na minha tabela dinâmica, aqui na opção de campo de valores, aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear. Então, eu tenho 2 opções para renomear o meu campo aqui, ok? Então, tanto essa informação quanto essa informação, eu tenho a opção de alterar ou diretamente na célula ou alterar ela aqui pela minha opção de valores. Então, no caso aqui, eu vou alterar ela aqui em cima e eu vou resumir ele aqui como valor. Vou colocar um underline aqui e vou colocar faturado. Então, essa é a primeira marcação aqui, valor faturado, e vou clicar em OK. Como eu falei, eu poderia fazer isso por aqui também. Então, quando eu clico aqui em configurações do meu campo, ele vai habilitar essa opção aqui.
ok? Então, como ele já está nomeado, aqui também vou dar 2 cliques rápidos aqui e vou colocar aqui a informação de subproduto. Clicar no Enter. Então, aqui ela já fica com uma cara melhor aqui, ok? Outra coisa que a gente vai fazer e vai ser o seguinte, eu esqueci de falar para vocês no começo, então a gente vai voltar uma etapa antes, mas que não vai alterar em nada aqui o que a gente vai fazer, que é o que? A gente poder trabalhar com o formato, com a configuração de cores, né, com a possibilidade de a gente montar paletas personalizadas. Okay? Eu, particularmente, acho bem interessante isso, porque se você estiver fazendo, né, um trabalho para a sua empresa, tem como você personalizar com as cores da sua empresa, com as cores do logo, enfim, com as cores que são vamos imaginar que são as cores preferidas do seu gestor, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, vamos voltar um pouco, né, nesse nosso trabalho e a gente vai fazer o seguinte. Aqui na opção de acessórios, o que eu vou fazer? Então, primeira coisa, eu vou abrir um PowerPoint. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Vou abrir um PowerPoint aqui e a gente vai usar esse PowerPoint. Então, eu vou abrir uma apresentação em branco aqui. Simplesmente eu vou deletar. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar 3 formas aqui. Então, primeira coisa, essa ferramenta, esse recurso que eu estou utilizando aqui de replicar, de tirar bordas, são as mesmas que eu posso usar, inclusive no Excel. Ou seja, então eu criei a minha primeira forma e aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu Ctrl, no meu Shift e ele vai criar esse sinal de mais aqui. No momento que ele clicar, né, que ele criar esse sinal de mais, ele está dizendo para mim que eu vou poder acrescentar uma figura dessa. Quando eu seguro o Ctrl mais o Shift, além de criar, ele vai criar no alinhamento. Ou seja, eu vou clicar e vou arrastar do meu lado. Percebem que ele vai ficar exatamente no alinhamento. Eu solto, eu acabei mexendo, ele mexeu no alinhamento aqui. Então, Ctrl, Shift e arrasto do lado aqui e solto. E faço isso novamente. Ctrl, Shift e arrasto para o lado. Ok? Então, primeira coisa é isso. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar, eu vou puxar aqui a figura do logo do meu canal, que se chama Na Ponta do Mouse. Então, eu vou pegar uma figura minha aqui. Deixa eu ver se eu acho essa figura aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, ok? Só para a gente fazer um trabalho. Então, ou seja, vamos imaginar que eu quisesse fazer um trabalho com as cores do logo do meu canal, por exemplo. Então, aqui basicamente ele tem o quê? O verde, o preto, o branco. As cores iniciais aí, digamos aí que são essas cores. E aí, o que eu faço? Eu tendo a minha figura aqui, eu vou extrair as cores que eu desejo, né, da minha figura. Por quê? Por que fazer isso? Por que eu não vou lá e escolho, né, um verde e está tudo resolvido, por exemplo? Porque as cores elas têm identificação. Partindo das cores primárias lá, né, cada cor aí tem a sua identificação, tem o seu RGB, tem a sua hexadecimal, enfim, ela tem uma identificação. E é ideal que você use exatamente a mesma cor, com a mesma identidade que ela tem. Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou identificar essa cor e vou extrair essa cor. Então, como que a gente faz isso aqui? Eu venho aqui em página inicial, ok? E aqui em página inicial eu vou vir aqui nesse botão de preenchimento da forma, vou clicar aqui embaixo e aí vocês percebem aqui que existe uma ferramenta chamada conta-gotas. O que essa ferramenta faz? A hora que eu posiciono o meu cursor em cima da cor que eu quero, e paro ela aqui, vocês percebem que do lado ele abre uma caixa chamada RGB. RGB são as iniciais das cores em inglês. Então é red, green e blue. Se eu não me engano, são essas cores. E aí ele me dá um RGB. No caso aqui, a primeira, o preto é o 000, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui. Vou clicar aqui em cima da minha figura aqui, por exemplo. Novamente vou vir aqui na minha opção, vou vir em conta-gotas e vou clicar aqui
na cor preta aqui. Na hora que ele posicionar, eu dou um clique nela e aí aqui já vai ficar na cor que eu quero. E aí a única informação, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou, né, no caso aqui eu vou editar o meu texto, então eu vou colocar aqui 00, né, tipo 0, 00. Tá? Isso é uma das maneiras de fazer. Se você quiser anotar num pedaço de papel, se você quiser anotar no Word, aí fica a teu critério. Né? A maneira com onde você vai anotar, isso é indiferente. É importante você saber como fazer isso. Então a gente vai fazer a mesma coisa para o segundo aqui. A gente vai vir aqui nas cores, vou vir aqui em conta-gotas e agora eu vou clicar no verde. Clico no verde e aí automaticamente ele traz a cor para cá. Só que aí, uma coisa que eu acabei saindo e é importante saber, assim, qual é a cor que compõe o verde, qual é o RGB que compõe o verde. É o 33, 115, 70. Então, eu venho aqui, 33, 115, 70. Então, tem minha segunda cor. E agora a gente vai para o branco. Então, o branco a gente vai fazer o quê? Eu vou vir aqui novamente no conta-gotas e eu vou clicar no branco aqui. No branco de fundo. É 255, 255, 255. Então, ele já está aqui. Clico aqui na informação. Venho aqui em editar texto. E vou colocar 255, 255, 255. Só com uma fonte branca, aí ele acabou ficando aqui na cor branca também. Okay? Então, só para a gente saber. O importante é o quê? É que a gente tenha essas três cores. Isso é o mais importante de tudo. Como eu falei, onde a gente vai anotar, esse é o de menos, ok? Então, aí o que eu posso fazer? Eu marco as três opções aqui, clico em copiar, vou na minha base aqui e colo ela aqui. Okay? Mas para eu ter as minhas informações aqui. E agora eu vou voltar na minha base de dados e o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha paleta de cores baseado nas cores que eu identifiquei, ok? Para isso, como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui novamente em página inicial. Aqui em página inicial eu vou ter a minha opção de cores aqui e eu vou vir aqui mais cores e aí você percebe que aqui eu tenho a opção de personalizar a minha paleta de cores aqui. Então, eu vou poder criar o que eu quiser aqui, ok? Essa é uma das possibilidades. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, primeiro aqui em design da tabela, vou vir aqui, deixa eu pegar aqui o layout da página. Aqui no layout da página, eu não vou inserir uma cor somente em uma, eu vou criar minha própria paleta com essas informações. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cores, e aqui em cores eu vou abrir uma série, uma lista de paletas aqui. Então, só para você perceber que, por exemplo, eu tenho algumas que eu já criei no padrão aqui e algumas que já tem aí por default. Ou seja, para você quiser usar uma paleta específica com alguma cor específica, você também pode usar essa paleta. Okay? Então, no caso aqui, a gente vai criar a nossa paleta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo e vou clicar em personalizar cores. E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho aqui na minha criação e na minha personalização de cores, eu tenho como, inclusive, personalizar a cor do meu link. Quando a gente insere um link, né, ele pinta de uma cor. Então, até isso a gente tem a possibilidade de a gente alterar. Mas no caso aqui, eu não vou personalizar o link e eu vou personalizar as cores. A gente tem até 6 cores para a gente poder personalizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as 3 primeiras cores que foram as cores que a gente escolheu e as outras 3 a gente vai definir algumas cores de aproximação, algumas cores que são bem próximas. Só que antes disso eu preciso colocar um nome na minha paleta. Então, o que eu vou chamar? Vou chamar de paleta aula. Okay? Primeira coisa que eu vou fazer. Vou vir aqui do ênfase 1 ao ênfase 6 e vou colocar as cores. Então, qual foi a primeira cor aqui que eu escolhi lá? Se eu não me engano, é a 255, 255, 255, que, se eu não me engano, é o branco. Então, o que eu venho? Eu clico aqui, venho mais cores, e aí eu vou colocar aqueles 3 números aqui. Então, coloco no primeiro, coloco no segundo e vou colocar no terceiro.
Neste caso, eu estou repetindo os três porque o RGB dele, ou seja, a identidade dele é o 255 três vezes. Por isso, então vou clicar em OK. Só que antes disso, só para você entender, como eu falei, tem o hexadecimal também, que é um código. Você pode usar esse código também caso você queira. Então, se você quiser, copia, mas se você vai sempre fazer um trabalho e sempre utilizar as mesmas cores, é interessante você copiar essa informação para algum lugar, para algum controle que você tenha, para ficar mais fácil, né, você fazer o uso disso. Então, OK, no meu caso, eu vou clicar em OK, o branco aqui, agora a gente vai para o segundo. Como eu não lembro de cabeça, o segundo é o 00 três vezes também. Então, a gente vai vir aqui no ênfase 2, mais cores. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai colocar 00, 00 e 00. Então, já viu que ele já formou aqui a cor e é o preto. E aqui tem o hexadecimal dele aqui. Então, vou clicar em OK, e aí ele já formou o preto aqui. E agora a gente vai para a nossa terceira cor, que é 33, 115, 70. Então, novamente, vamos no terceiro, mais cores, 33, 115, 70. Então, viu que ele já formou também a cor aqui. Então, como eu falei, é o verde, né, o vermelho, que é do RGB, como eu falei, é o red, o G é de green e o B é de azul mesmo. Okay? Então, OK. E aqui a gente vai fazer. O amarelo ele não tem nada a ver com as minhas cores aqui. Então, eu vou escolher um que tem a ver. Vou colocar um cinza, vou colocar um cinza mais claro, vou colocar um verde também um pouco mais claro, enfim. Então eu já preenchi aqui com as 6 cores, coloquei o nome já, eu vou clicar em salvar, ok? E o que vocês vão perceber? Agora, todos os objetos que eu criar, todas as figuras, todos os gráficos, tudo, ele vai aparecer aqui com as cores que foram as cores da paleta que eu personalizei. Então, primeira coisa, se eu vier aqui nas minhas cores, tá vendo? A paleta que eu criei aqui, ele já tem as cores. Então, qualquer cor que eu criar aqui, ele já vai, né? Por exemplo, aqui, ó, o que já está criado, tá vendo? Ó, ele estava com uma cor azul, ele ficou com uma cor cinza agora, ok? Se eu vier aqui, por exemplo, inserir uma nova ilustração, ele vai trazer, tá vendo? Ele trouxe branco, por quê? Porque está dentro da paleta personalizada, entendeu? Se eu inserir um gráfico, a mesma coisa, ele vai trazer o gráfico com as cores que eu personalizei na minha paleta, ok? Então, por isso que é importante, quando você for definir as cores, já visualizar isso, que são as cores dos objetos, dos gráficos, mas não significa que você não vai poder mudar, você pode mudar. De qualquer maneira, você pode mudar todas essas cores, ok? Então, beleza? Então, voltamos aí nessa etapa. Eu acho que era uma etapa importante aí para a gente definir as cores. E agora a gente vai na parte de formatação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Na minha tabela dinâmica aqui, você percebe que ele tem um total geral. E no meu caso, eu não preciso de total geral para eu definir isso aqui. Então, o que eu vou fazer? E aí, toda vez que eu clicar com ele, ele vai me abrir um leque de opções. E aí, eu vou clicar aqui em opções da tabela dinâmica. O que ele me dá aqui? Ele vai me dar uma série de configurações aqui muito interessantes, inclusive de totais e fios, onde eu tenho aqui mostrar totais gerais de linha e mostrar totais gerais de coluna. No caso aqui ele não tem de linha, mas ele tem de coluna. Então eu vou tirar aqui, ó, eu não quero mostrar o de coluna aqui, ok? Então ele tirou aqui porque eu não preciso dessa informação. Eu preciso somente do meu subproduto e do meu faturamento. Então, essa é a primeira opção. Segundo, vocês percebem que aqui ele deveria ter uma cor, mas ele está pintado de branco exatamente por causa daquela questão da paleta. Mas o mais importante é saber que essa é a primeira visão que a gente está criando para a nossa apresentação. E agora, o que eu vou fazer? Baseado nisso, eu vou clicar também e vou criar também o que a gente chama de cards, né? Que são o quê? São uns cartões para que a gente também consiga colocar essas informações dentro da nossa tabela dinâmica e aí consequentemente dentro do nosso dashboard. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui
Então, só para vocês entenderem, eu vou vir aqui e vou inserir, vou colocar aqui, eu vou inserir 3 formas aqui. Então, a primeira, então você vê aqui que ele inseriu essa forma na cor branca, mas como eu falei, eu posso colocar na cor que eu quiser. Então, eu vou colocar desse azul aqui, por exemplo. E vou tirar, no caso aqui, o contorno, eu não quero contorno. Okay? E se eu quiser, eu posso colocar um efeito nela. Okay? Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar esse efeito. Enfim, aí eu escolho um efeito que eu achar que é legal. Eu vou deixar esse segundo aqui. E aí, baseado nisso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa informação aqui dentro. Né? Como que eu faço? Eu clico aqui dentro da minha barra e eu vou fazer o seguinte. Na minha barra de função, eu vou fazer referência à informação que eu quero. Então, eu vou colocar igual a essa célula aqui e vou clicar em Enter. E vocês percebem que a informação ela vai ficar aqui e ela vai ficar dinâmica, ou seja, toda vez que eu alterar a informação da minha tabela dinâmica, a minha informação aqui ela vai ser alterada. Okay? Então, essa é a primeira coisa. Só que aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma centralizada nela aqui. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui em formato da forma. Vou vir aqui. Eu vou vir aqui em página inicial, vou vir aqui centralizar no meio, centralizar. Aí eu já centralizo ela nas duas posições. E aí eu vou ter que mexer com a questão da fonte para ela aqui. Como que eu mexo na questão da fonte? Eu vou aqui deixar ela negrita. Vou escolher uma fonte qualquer aqui. Okay? Porque é importante que a gente vai formatar essa informação. Como que a gente vai formatar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa informação e eu vou tirar as casas decimais e eu vou colocar lá no formato que geralmente o mercado usa, que é um formato que termina com K, termina com C, termina com o M de milhão, enfim, e termina com a sigla do bilhão também. Só que aí o que a gente vai fazer? A gente vai formatar essa informação, só como eu falei, para o vídeo não ficar muito extenso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa informação desse padrão aqui, eu vou copiar uma informação que eu já tenho pronta da configuração, e aí depois, se no final do vídeo der para a gente fazer isso, a gente faz, ok? Mas eu vou vir aqui numa outra base que eu tenho aqui, e eu vou pegar essa informação, okay? E depois eu explico essa informação para vocês, eu acho que okay? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui como eu falei, eu tenho duas formas de fazer essa configuração. Eu faço ela aqui direto, eu venho e faço essa configuração aqui embaixo. Então, é isso que eu vou fazer. Vou clicar aqui em configuração do campo valor. E aqui na configuração, eu vou vir aqui em formato do número, vou vir em personalizar. Vou escolher uma aqui e vou colar qual é a personalização que eu tenho que colocar. E aí eu vou só explicar rapidamente para vocês. Isso aqui é uma personalização com uma condição, para que, se ele se enquadrar numa condição, ele faça alguma coisa, se ele se enquadrar em outra condição, ele faça uma coisa diferente. Então, no caso aqui, o que eu estou dizendo para ele? Se ele for maior que 999, 991, ou seja, se ele tiver na quantidade de casas de bilhão, né, ele me trava, né, a quantidade de caracteres aqui, de números aqui, de casas decimais, e coloca o BI, né, que é bilhão. Se ele for maior que 999,999, ele também trava no 0,1 casa e coloca milhão. Se não, ele vai e coloca o K, que é de 1000. Vou clicar em OK e vou clicar em OK. E aí você percebe que aí ele já formatou. No caso aqui, como a gente está todas as informações aqui dentro do valor de 1000, ele colocou já os 48K e já inclusive fez isso com a figura aqui, que é a figura que eu inseri, ok? Então, no vídeo de hoje, a gente vai ficar até essa parte, que é a parte onde a gente monta a primeira visão, onde a gente faz a formatação. Por quê? Porque daqui para frente a gente vai replicar essa dinâmica, vai alterar o indicador dessa dinâmica. Na sequência disso, a gente vai criar os nossos gráficos em cima dessas tabelas dinâmicas e na sequência disso a gente vai criar as segmentações e montar os nossos dashboards.
ok? Como eu falei, eu não vou fazer no mesmo vídeo porque vai ficar extremamente longo, né? Mas esse é o vídeo 1 de 3, então não perca o vídeo 2 e o vídeo 3. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do resultado, tá bom? Um abraço, até nosso próximo vídeo. Now the world